Crônica do mês, publicada na revista Bahia Ilustrada. Adorada Clarice, de volta ao Rio depois de uma temporada em uma aprazível fazenda de São Paulo, onde fui descansar um pouco e aurir forças para voltar à vida intensa e ativa desta capital, eis-me aqui na Bahia Ilustrada, onde, a convite do seu diretor, um verdadeiro Yankee, pela audácia dos seus gestos, vou escrever a crônica do mês. Imagina tu, meiga Clarice, como se me conturba o espírito e como se me falha a pena que não desliza suavemente. Vindo de uma deliciosa fazenda, onde passei vida remansosa e tranquila, ouvindo pela manhã o chilreado passaredo álacre, pousando de ramo em ramo e saudando o despontar do sol, inebriando-me com o perfume das flores agrestes que, madrugada alta, lembram turíbulos incensando os caminhos quietos, ouvindo-se apenas o estalido das folhas secas que caem ao leve sopro do zéfiro. Fora do bulício da grande capital e de chofre, posta assim em evidência, como num mostruário, a luz cintilante de lâmpadas elétricas e sob os olhares chispantes dos transeuntes. E mal tomo da pena e mal começo a inteirar-me dos assuntos, cai-me sob os olhos a circular protesto ao conselho do clero contra os exageros das modas femininas, as sem cerimônia que se trajam e perambulam por aí, desafiando os olhares indiscretos e concupiscentes dos homens, muitas das representantes do nosso sexo. Mas, minha querida Clarice, acredito que na circular, protesto ao conselho há também exagero por parte dos dignos sacerdotes, a quem faço a justiça de não supô-los capazes de se deixarem tentar por essas diabretes, que flexíveis e saltitantes, parecem voar como bailarinas em rodopios coreográficos, vestidas de tecidos levíssimos, semelhantes a flocos de espuma, como as cambiantes do arco-íris, quando lhes apanha de repente um raio de sol ao dobrar rápido de uma esquina. E digo, minha querida, haver exageros para os que são representantes da religião católica, que na sua circular grave e circunspecta, serena e severa, viram, através dos seus óculos de aros de ouro, toda a sociedade feminina contaminada por essa pandemia, excessivamente decotada, com os vestidos excessivamente curtos e com os corpos mal velados por um camisolo da fazenda transparente, deixando ver a camisa rendada, finíssima. Não vou defender aqui, em absoluto, as senhoras e senhorinhas, minhas patrícias, que se entregam a esses exageros, confundindo-se nesse turbilhonar de gente com as senhoras do mundo em que a gente se diverte, levando-lhes muitas vezes a palma no excesso com que se devestem, parecendo fazê-los com a intenção de atrair sobre elas os olhares atrevidos dos nossos estetas. Vou apenas ponderar, permitam-me, os ilustres e respeitáveis censores, que muita gente, e acredito ser a maioria da sociedade feminina, se não deixa levar por essa onda, evita o contágio dessa pandemia e prefere suportar o peso do vestuário a trajar-se tão levemente, tão frescamente, talvez mais de acordo com a inclemência do nosso clima, mas sem o menor laivo de pudor, sem o menor respeito de si mesma, expondo-se aos olhos de todo mundo sem o menor recato, como se estivessem num ateliê ante os olhares do artista, já indiferente às tentações da carne pelo hábito de estudar o nu. Ainda existem, infelizmente, minha amada Clarice, não centenas, sim milhares de moças e senhoras que dignificam o nosso sexo, que se revoltam contra esse despudor e enrubescem, coradas de vergonha, quando têm a desventura de encontrar na sua passagem uma dessas inconscientes, devoradas através dos leves tecidos que lhes disfarçam a nudez pelos olhares ardentes e maliciosos. Quantas vezes desses censores que, depois de velhos, se fizeram ermitão? Ai de nós, minha amiga, se não existissem essas filhas amantíssimas e zelosas,
e essas mães carinhosas e puras, exemplos de amor filial e de amor materno, constituindo lares honestos e resistindo às tentações da moda e aos desequilíbrios da sociedade. Ai de nós, se não houvesse essa pleiade de gentilíssimas patrícias que guardam com as vestais o fogo sagrado, mantendo, a despeito de todas as vicissitudes por que passa a sociedade, a linha de honesta compostura, sem arrebiques e ademanes estudados, comprazendo-se com a vida dos seus lares singelos e puros, felizes e risonhos. É justa a campanha movida contra essa legião, por que não dizê-lo, de representantes do sexo feminino, que se desviam do bom caminho e provocam reparos, são uma ameaça à segurança do edifício social, roendo-o como o cupim e procurando destruí-lo nas suas bases. Mas, opondo-se a essa visão, existem, para o orgulho do nosso sexo, digna amiguinha, legiões e legiões que, fortes nos princípios da verdadeira moral religiosa, nos ensinamentos recebidos pelos seus pais e na educação primorosa e sem excessos e exageros ministradas por suas mães, formam a antimoral, detendo os passos às invasoras, mantendo o equilíbrio social, defendendo a comunhão do grave perigo de corrupção e dissolução dos costumes. Aí, nesse vasto círculo de legionárias do bem, encontram-se almas abrindo-se para a felicidade, para o amor, mas o amor que faz forte a fraca gente, aparelhando-a para resistir aos embates da adversidade, tornando-as heroínas, dispostas e resolutas, embora vejam enublado o céu da existência. É nesses momentos que apuram os seus sentimentos elevados e nobres, quando a vida não lhes sorri, sopitando lágrimas e soluços, e reconfortando, alentando pais ou maridos e dando-lhes vigor e ânimo para afrontar dissabores e desditas, contrariedades e aflições. São os anjos dos bons lares, pairando numa atmosfera mais elevada, com uma superioridade de ânimo que lhes dá um estranho realce e uma serenidade de movimento e de gestos, que anima os náufragos da sorte a lutar pela conquista de um porto, que se lhes divisa longe, que lhes aparece num tom esmaecido, que pode ser uma simples miragem, mas concita-os a prosseguir e quantas vezes a conseguirem vencer. Nas horas, nos momentos de desânimo, eles apelam para esses numes tutelares, confiantes em que dos seus conselhos, das suas palavras carinhosas e ungidas de fé, lhes venham novos alentos, como o caminheiro, o peregrino, que após algum descanso vai buscar lenitivo e coragem para continuar na jornada, na oração, na prece que balbucia contrito, olhos postos no alto. É aí, minha querida, que os nobres sacerdotes e quantos de empenho em favor da moralidade social devem ir buscar as auxiliares para essa brilhante campanha. Da Escorde Madá.